Olá, respondamos às perguntas: quem é o Anticristo e quais são suas ações? Faremos com o auxílio dos escritos de Hipólito de Roma. Então, antes de começarmos, eu peço que você se inscreva aí no canal, curta, comente e compartilhe o conteúdo. Pode ficar à vontade para deixar sugestões, dicas, críticas, curiosidades, né? Pode ficar à vontade nos comentários. Então vamos começar. Então, é mais um estudo com Hipólito de Roma. Se você ainda não viu os estudos anteriores sobre o livro de Daniel com os comentários do Hipólito, né, que é um escritor antigo e viveu entre os anos 170 e 236, então lá bem pertinho da Era Apostólica, né? Se você ainda não viu, né, os vídeos sobre a estátua de Daniel 2 e sobre as 4 bestas de Daniel 7, entre no canal na playlist de Daniel e assista, tá? Então agora esse vídeo ele é de certa forma uma continuação. Então, para a leitura do texto sagrado, Daniel 7, dos versículos 7 a 9, e já vai ter outra leitura também, tá? Do mesmo capítulo. Então peço que você abra em Daniel 7, na sua versão, para acompanhar a leitura. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar, até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. Então essa daqui é a visão que Daniel tem, né? Então aqui é a finalização da visão, né, dos 4 animais. Aqui é a parte só do quarto animal, ele falando do surgimento desse pequeno chifre, né? Vejamos agora a explicação do anjo, né? Então agora vá lá para o versículo 16 para acompanhar a leitura, né? Do 16 ao 25. Então, aproximando-me de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso. Respondeu-me dando a explicação seguinte: esses grandes animais, disse, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Quis então saber exatamente o que representava o quarto animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava aos pés o que sobrava. Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido e diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes, e parecia maior do que os outros. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhe vantagem, até o momento em que veio um ancião, quando foi feita a justiça aos santos do Altíssimo, e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. Ele me respondeu: o quarto animal é um quarto reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois deles surgirá outro, diferente, que destronará 3, proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Bom, então tá aqui a explicação do anjo, né, um trecho realmente impressionante, né, falando sobre o futuro, até o fim dos tempos, né? Então a visão de Daniel acaba com o tribunal de Deus, né? Muito interessante. E aqui se vê que de fato esse quarto reino ele deixa Daniel intrigado, né? Deixa Daniel apavorado. Bom, Hipólito viveu nos tempos deste quarto reino, né?
Então ninguém melhor para falar deste quarto reino, né, desse reino pavoroso, do que alguém que estava lá vivenciando, né? Então Hipólito escreve: e assim, depois do reino dos gregos, surgiu um reino, nenhum outro senão aquele que agora governa, que também foi estabelecido, e isso é claro para todos, que tem dentes de ferro pelo fato de tudo dominar e moe com sua própria força. Assim como o ferro, pisa o que sobra com os pés, por causa disso outro reino não resta mais depois deste, exceto os seus 10 chifres que crescem a partir dele, e no meio deles surge um chifre pequeno e arranca 3 dos primeiros chifres. Pois assim como o profeta predisse ao leopardo que 4 cabeças estavam na besta, aconteceu que também o reino de Alexandre foi dividido em 4 chefes. Desta forma é necessário também esperar agora que 10 chifres surjam deste reino, sempre que o tempo da besta for cumprido e o chifre pequeno, que é o anticristo, de repente se manifestar entre eles, e a justiça for tirada da terra e todo mundo estará próximo da consumação. Então aqui Hipólito mostra, né, que ele já conhecia o declínio do período em que ele estava vivendo, da Roma imperial, e que ela seria substituída por esses 10 chifres, que não é uma mudança de besta, é uma continuação da mesma besta, né, já que os 10 chifres fazem parte da besta. E ele fala também, né, que esse pequeno chifre surgirá e arrancará 3 dos que já estavam ali, né? Então é interessante que Hipólito já sabia de tudo isso muito antes, né? Ele foi martirizado durante a Era Imperial, muito antes de todas essas coisas acontecerem. E de fato elas aconteceram, né? O Império Romano declinou, foi um longo processo, né? E de fato, após as invasões bárbaras, deu-se origem aí à Europa, né? Então Hipólito ele já conhecia esses eventos, né? Ainda que de forma simplificada, muito antes deles acontecerem. E depois ele diz, o Hipólito ele comenta então as ações, né? As ações ou as características desse chifre pequeno, do anticristo em si, né? Que surgiria no meio dos, né? Ele controlaria, né? Um dos reinos, um pequeno reino, né? Que surgiria dentre os 10 e que derrubaria 3, né? E controlaria os outros 7. Então essa é a ideia. Então Hipólito escreve sobre esse pequeno chifre, né? Sobre esse que controla um pequeno reino, né? Pequeno chifre. Chifre significa reino. Então um pequeno chifre vai ser um pequeno reino que se exalta acima dos outros, né? Mais do que isso, derruba 3 e controla os demais. Então Hipólito escreve: então essas coisas que o profeta descreveu dessa maneira sobre o anticristo, pois ele será desavergonhado e guerreiro, e um tirano ousando exaltar-se sobre todos os deuses, que vangloria-se de seu próprio poder e pia as fortalezas das cidades, e carregando coisas grandiosas em ouro e prata e pedras preciosas, ele deve falar palavras imoderadas contra Deus, desejando que só ele pode ser adorado como Deus. Olha que interessante aqui. É o que Hipólito fala sobre o comportamento, as ações desse anticristo, né? Então a gente vê um pouco das características dele. Ele será guerreiro, ele vai brigar, ele fará guerras, né? Ele pia as fortalezas das cidades, né? Mais uma evidência também de que ele fará guerras, fará conflitos. Ele se exalta sobre todos os deuses, né? E ele quer ser adorado como Deus verdadeiro. É uma coisa bem forte, né? E ele carrega, olha só, coisas grandiosas em ouro e prata e pedras preciosas, né? Então essas são algumas das características e ações que o anticristo faz, na opinião de Hipólito de Roma, né? Que foi aí então uma pessoa que viveu há 1800 anos atrás, né? Ele já sabia de tudo isso. Olha que legal. Então, por fim, né, vamos fazer o resuminho aqui, destacando o essencial. Então, destaca-se: primeiro, o quarto animal é Roma. Hipólito viveu em Roma no período imperial. Segundo, os 10 chifres são os reinos que substituirão Roma após seu declínio, isto é, a Europa. Terceiro, dentre esses reinos surge um menor, que é controlado pelo anticristo, ou que é o próprio anticristo também, né? Pode-se ver dessa forma.
E aí depois, né, o Hipólito, né, ele descreve aí algumas ações e características do anticristo. Então se diz que o anticristo é desavergonhado e guerreiro, né? Então ele fará coisas vexaminosas, né, e não terá vergonha delas, né, e é guerreiro, né? fará lutas ou guerras, né, guerreará. Depois, vangloria-se e exalta acima dos deuses, pilha as fortalezas das cidades carregando suas riquezas, detém ouro, prata e pedras preciosas, e fala contra Deus e quer ser adorado como Deus. Bom, então essa foi a mensagem de hoje, né? Esse foi o estudo de hoje. Espero que você tenha aproveitado, né? Tenha aprendido, descoberto alguma coisa nova. Escreve aí nos comentários, né, o que você achou, se você já conhecia aí os textos do Hipólito. Pode ficar à vontade aí nos comentários, tá certo? E claro, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos.